Eu acredito que a grande parte dos fatores são internos para acabar uma empresa, né? Principalmente cultura, como a empresa investe também em pesquisa e de desenvolvimento, como que a empresa enxerga os oponentes, né? Então, eu dei o exemplo da Blockbuster e os caras do Netflix, os criadores do Netflix foram vender o projeto para a Blockbuster e a Blockbuster basicamente riu e falou que nunca existiria algo do tipo. E aconteceu o que aconteceu com a Blockbuster. Então, como que uma empresa... Eu acho que seria o oposto até. Como que uma empresa continua se mantendo no topo do mercado? Então a gente tem um exemplo de, por exemplo, a Amazon, Google. Google, por exemplo, é um ótimo exemplo de ecossistema como um todo. O BTG também é um ótimo exemplo de ecossistema. Então, como que essas empresas fazem? Elas, basicamente, ao invés de expelir e subtrair, dividir as coisas e olhar como tudo que é de fora é ruim, elas basicamente vão englobando no seu ecossistema e vão somando. Então, como que elas fazem isso? Elas vão lá, compram uma parte da empresa, essa parte da empresa ela é meio que conectada dentro da grande empresa que comprou a pequena empresa, e aí isso acaba fazendo parte do ecossistema. E aí quando faz parte do ecossistema, várias áreas da empresa começam a se conectar de uma forma que cooperação mútua, e aí ambas crescem, né? Então a gente vai desenvolvendo cada vez mais soluções dentro da mesma empresa, criando ecossistema. Então eu acho que esse é o principal ponto que mantém uma empresa no topo e ela não se fechar a outras possibilidades. Acho que a gente pode fazer um paralelo bem grande aqui com a carteira do investidor, né? Então, por exemplo, o que essas empresas que se provaram no tempo têm de qualidade? A diversificação de receita. Então a Google, por exemplo, ela tem uma... Eu ia falar algumas palavras aqui. Uma caralhada. Não pode. Ela tem uma bacia de empresas, uma cesta de empresas debaixo dela, que ela consegue ter a melhor tecnologia de armazenamento, ela consegue ter cloud storage, ela consegue ter inteligência, ela consegue ter buscador, ela consegue ter publisher, ela consegue ter um monte de coisa. Então, vai que o publisher dela, né, o Google Ads não está indo tão bem, mas tem uma outra ferramenta que está monetizando. Então ela consegue ter várias receitas diversificadas e ela consegue surfar todos os momentos de mercado. É a mesma coisa que a sua carteira bem diversificada. Não adianta você ir lá e só ter um tipo de setor, um tipo de ação. Por quê? Porque se essa ação, esse setor, ele estiver indo mal, e pode ser mal por diversos motivos, você vai sofrer igual. Agora, se você estiver bem diversificado, é como se você tivesse uma holding, né? Você tem um pouquinho de energia elétrica, um pouquinho de consumos de bebida, você tem um pouquinho de gás, petróleo e derivativos, você tem um pouquinho de financeiros, você diversifica o seu risco. Se uma área está indo um pouquinho pior, a outra provavelmente está indo um pouquinho melhor, está balanceando e você tem ali a sua rentabilidade um pouco mais estável. Um exemplo muito legal que a gente teve recentemente foi a OpenAI, comprada pela Microsoft. Então o ChatGPT basicamente foi comprado 50% pela Microsoft, e que foi um puta deal bom para a Microsoft, porque até fez a galera começar a se questionar se o Google ia continuar no topo com essa questão da inteligência artificial comprada pela Microsoft. Então você vê como é delicado, né? Uma coisa só, uma empresa só comprada por uma empresa que hoje fatura bilhões, basicamente ser colocada à prova porque uma outra empresa comprou uma tecnologia nova, né? Então, uma tecnologia, né? Uma tecnologia. Então é bem interessante isso. Porque a gente já está hoje em dia no campo das ideias, né? As ideias que dominam as empresas. Hoje o Google tem dinheiro, a Microsoft tem dinheiro, mas a capacidade dessas empresas de se conectarem a novas soluções é o que vai fazer com que elas se mantenham no topo, na minha visão. E esse aqui foi mais um corte do podcast do Mundo Invest. Já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e já separei mais 2 vídeos para você continuar assistindo nossos cortes.